Shalom! Povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia. Seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um devocional, a meditação diária na Palavra de Deus, sendo um capítulo da Bíblia por dia. Não precisa mais que isso, com tudo. A gente vai se alimentando dia após dia. Daqui a pouco a gente já se deu a volta na Bíblia, já leu a Bíblia toda, meditou nela toda. E isso é um alimento que não pode faltar na vida do cristão. Nós estamos aqui no livro de Provérbios, capítulo de número 27, onde a gente vê aqui as várias expressões da sabedoria, né? A gente sabe que Provérbios é um livro que foi escrito ali por Salomão, né, no auge da sua sabedoria. Ele pediu sabedoria para Deus e Deus fez ele tão sábio que nem antes nem depois dele haveria outra pessoa sábia, próspera, né, como Salomão. Mas fato é que quando a gente analisa o contexto da palavra e alimenta desse maná, desse pão fresquinho do céu todos os dias, Deus vai acrescentando entendimento na nossa vida. Nós sabemos que Deus, né, Ele é o detentor de todo saber. Foi Ele que criou o céu, a terra, o firmamento, né, os pássaros, os seres viventes. E a sabedoria, Ele é o dono do saber. Agora você imagina aqui comigo, né, o próprio Deus, né, encarnado aqui na terra, o Verbo que se fez carne, ou seja, o próprio Deus, ele habitou aqui no meio de nós, ele se tornou alma vivente, ele com braços, com pernas, ele caminhou aqui no meio de nós. E tudo isso para quê, né? O porquê disso? Para nos mostrar como ser humanos, né, semelhante a ele, porque o primeiro Adão pecou, mas o segundo, ele deu show, né, de conhecimento, de sabedoria, de graça. Então é por isso que a gente sempre fala aqui, né, que é importante a gente estar se alimentando, meditando na palavra, não lendo a Bíblia de uma forma aleatória como qualquer outro livro, de uma forma desenfreada, pegando somente aquilo que a gente gosta, sabe? Não, né? Assim como se a gente comer demais faz mal, a gente não vai acabar fazendo bem para a nossa vida, né? Hoje tem o fast food, né? A gente vê muita comida que faz mal, né? A gente sabe que faz mal, mas está comendo e não sacia a nossa fome. Então isso é comer muita coisa, né? A mesma coisa que você comer rápido. Se você comer rápido, você não desgusta, você não consegue absorver os nutrientes, o sabor, né? E também tem aquele comer que é o comer o que você gosta. Isso eu só pego isso aqui eu gosto. Se você comer só o que você gosta, imagine, né? Vai ser pote de Nutella, lanche, pizza para todo lado, Coca-Cola. Então você não bebe mais água, só bebe Coca. Então isso não é bom. Na mesma coisa é as coisas espirituais de Deus. É necessário a gente buscar esse equilíbrio, buscar a gente, sabe, tirar um tempo do nosso dia e meditar com tranquilidade nas entrelinhas, na palavra do Senhor. Deus quer falar conosco, mas se a gente não parar e ser sensível à voz do Espírito, a gente não vai, se conectar com Deus, com o Espírito Santo. Aqui a gente vai ver as várias expressões da sabedoria. Há várias expressões aqui de como a gente pode, sobressair sobre a adversidade, como a gente pode lidar conosco mesmo, porque a maior luta que nós enfrentamos é com a gente mesmo, né? A gente, muitas das vezes, o problema que a gente arruma, eu falo que o homem, ele mesmo cria 3 ou 4 problemas, ele mesmo que arruma para ele. E aqui a gente se encontra verdadeiramente com a nossa essência, né, com Deus Pai, e isso nutre a nossa vida espiritualmente falando. Então, a gente vai meditar nessa palavra aqui e seja sensível à voz do Espírito, pois eu creio que Deus vai falar poderosamente com você em nome do Senhor Jesus. Somente aqui no versículo 1 e 2, você já vai ver aqui um conhecimento assim que se aplicável na nossa vida,
ela traz muita sabedoria. Sabendo que o livro de Provérbios, a gente não deve buscar ele só como uma questão resolutiva. Muitas pessoas, elas buscam provérbios para obter resultado, para obter grande lucro, principalmente as pessoas que têm um poder aquisitivo. Não vou ler só provérbios, vou meditar só no provérbios por uma questão resolutiva, para trazer um entendimento, extrair só isso, eu preciso só disso. Não, né? Aqui é o todo. Deus quer derramar o todo sobre a nossa vida, não só uma parte, mas a plenitude de Deus sobre a nossa vida, a essência de Cristo sobre a nossa vida. Então, a essência de Cristo está muito mais voltada a questões resolutivas, né? A questões redentivas do que resolutivas, né? A redenção, a nossa redenção, saber que a gente precisa, sabe, se diminuir para que Deus cresça, que nós precisamos voltar à essência da adoração e olhar para Cristo, né, como sendo a referência em perfeição. Quando nós buscamos ser semelhante a Ele, nós estamos buscando essa plenitude, essa essência da adoração, a presença de Deus Pai. Então, que a gente venha olhar com esses olhos da fé. Eu estou falando demais, mas eu acho que é necessário, né, você que acompanha a gente há tanto tempo, que está aí meditando com a gente na palavra, que tenha também essa visão, busque ter essa essência, porque é dessa forma que a gente vai sentir a presença do Espírito Santo. As cigarras estão cantando aqui, né? O som da cigarra, a gente segue caminhando também, né? É um fundinho especial hoje, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Provérbios, capítulo 27. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Seja outro o que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Aqui no meu rodapé diz que, tendo em vista a incerteza do futuro, é presunçoso fazer asserções acerca do dia de amanhã. Isso não significa que não devemos planejar com sabedoria, mas usar o dia de hoje com sabedoria. Outra forma de orgulho é o autoelogio. É muito mais sábio deixar que os outros nos elogiem. Então, se a gente parar só nesses 2 versículos aqui, a gente vai ver o quanto de conteúdo que Deus já traz para essa nossa meditação da palavra. Olhemos atentamente a palavra do Senhor, no verso 1. Não te felistes, né, pelo dia de amanhã, ou seja, não fique feliz pelo dia de amanhã, pois não sabe o que hoje vai gerar. Ou seja, muitas são expectativas, né? O coração do homem anseia muitas coisas, né? E ao mesmo tempo falta muitas coisas. E a gente tenta preencher essa lacuna e fato é que a gente nunca está satisfeito com nada. Sempre queremos mais e mais, obter mais. Há algum erro nisso? Não, eu acho que não. Eu acho que a gente tem o direito de viver o melhor dessa terra. Deus quer que a gente viva o melhor e usufrua de tudo isso com saber, mas ao mesmo tempo isso pode ser prejudicial para a nossa saúde, porque a gente vê uma geração muito ansiosa, né? Se as coisas não acontecem da forma, do jeito que ela almeja, ela já esbraveja, já briga, né, com Deus, mete os pés pelas mãos e sabe, muda o seu estado emocional. Isso desencadeia em depressão, em suicídios e muitas coisas, porque não tem esse controle, né? Esse equilíbrio. A gente vê aqui que, olha, essa palavra foi escrita há milhares de anos e isso já acontecia. O próprio Jesus, ele vai usar essa palavra naquela parábola do rico insensato, né? Que ele vê, olha, havia um rico ali que ele tinha muitos bens, né? E aí a colheita dele foi tão grande, ele já tinha 2 celeiros, e aí ele falou, o que eu vou fazer com tudo isso? Vou derribar esses celeiros, né? Vou construir ainda outros maiores, para que eu possa armazenar, e aí então eu terei paz, terei descanso, vou comer, vou beber, vou festejar, vou ficar tranquilo. Sossegadão. E aí Deus fala com ele, fala, louco, você é tolo.
né? Você é um imbecil, desculpa o termo aqui, mas o português bem claro e chucro mesmo. Hoje mesmo pedirão a sua alma. E o que você vai fazer com toda essa riqueza, com todo esse bem? O que você vai fazer com tudo isso? O que adianta a pessoa ela ser rica para si mesma, mas não é rica para com Deus? Misericórdia. Então, assim, sabe? Vira um ouro de tolo. Um ouro de tolo, porque, gente, a maior riqueza que nos foi dada outra hora foi Jesus Cristo ter habitado no meio de nós, ter se tornado alma vivente. E ele, por que ele passou por esse processo, né, de criança, um jovem, ele teve um trabalho, era marceneiro, né, ele viveu aqui no meio de nós, andou como nós, porque ele era 100% Deus e 100% homem. Porque ele nos mostrou como a gente pode vencer, como a gente pode caminhar, né, nessa vida. O primeiro Adão errou, né, mas o segundo, ele nos mostrou como nós podemos agradar o coração de Deus Pai, né? Qual que é a essência de tudo isso? Porque eu falo pra gente assim, quem que a gente pode buscar hoje, né, nesse mundo como referência de sabedoria? Como que a gente pode buscar, sabe, num influencer, seja num jogador de futebol, seja alguém que pratica um esporte, algum cantor, algo do tipo? Quando a gente olha para essa natureza humana e caída, não há nada que se compare à pessoa de Jesus Cristo. Então, se tem alguém que a gente possa ter como referência, é Jesus. Essa essência, e a gente buscar a condição de filho. Porque uma vez que eu estou em Cristo, a gente não vai ter essa sensação da perca, da escassez, né? Eu posso, de repente, não ter o amor da outra pessoa. Daqui a pouco eu posso não ter os bens que eu almejo, eu posso não obter de repente o sucesso que eu queria profissionalmente, mas uma coisa ninguém pode tirar de nós, que é Cristo na nossa vida, é a nossa essência. Você vê o apóstolo Paulo, ele estava ali preso, né, dentro de uma prisão e cantando, louvando a Deus. Você pode estar preso no seu físico, mas espiritualmente, interiormente, você é uma pessoa livre. E é isso que Deus quer trazer para nós, que a gente viver hoje. Porque o que é a sua vida? A sua vida, a palavra de Deus diz que é como uma neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa, né? Então, quem é que pode acrescentar uma hora, né, um dia, um momento na sua vida? Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Nós precisamos planejar, sim, não ser imprudentes contra a nossa vida, mas colocar o nosso futuro nas mãos de Deus, que seja feita a vontade de Deus. Enquanto isso, nós estamos aqui com as nossas obrigações como filhos, isso só no versículo. Olha, se a gente for parar para meditar em tudo. E no verso 2, também, ele diz aqui, seja outra pessoa quem te elogie, e não a tua boca, um estranho e não tuas próprias palavras. Ou seja, há também essa questão do ego. Ele está nos ensinando aqui que o ego em nós, ele precisa ser quebrado. Como é que está o seu ego hoje? Ele está alto, né? Já transbordou? Ou ele está baixinho? Às vezes a gente tem que falar para o nosso eu, né? Calma, abaixa o ego. Como é que tem que deixar ele baixinho? Porque se deixar florescer, a gente nos enaltece a nós mesmos, a gente se idolatra, há um narcisismo cultural instalado no meio do povo, né? Essa adoração exacerbada do eu e sempre o eu, né? Eu vou para uma congregação, para uma denominação, buscar a bênção, buscar a palavra para o meu eu, para minhas necessidades, e muitas das vezes a gente esquece de virar a cadeira para o lado, né? De sensibilizar, ter empatia com o outro, de se colocar na condição do outro. Muitas das vezes nós não vamos conseguir, nem cabe a nós tirar a dor do outro, mas nós podemos estar do lado, né? Buscar através da nossa vida o que aconteceu com nós, aconselhar, né? Aconselhar no sentido de, olha, aconteceu isso comigo, Deus foi assim na minha vida, dessa forma que eu cheguei a Cristo, e eu venci dessa forma. E ela por si própria,
ela pode tirar as conclusões dela e avaliar. Porque quando a gente tenta imputar o outro informações e as coisas sejam do nosso jeito, muitas das vezes a gente não contribui, a gente acaba piorando a situação. Então que a gente não venha ter esse nosso eu muito aflorado. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que a gente deve enaltecer, engrandecer o outro e que a gente diminua, né, para que o outro cresça, para que o outro apareça. Olha que extraordinário isso, né? Sim, é a essência de Cristo, né? Cristo veio para servir e deixou esse exemplo, essa essência, né? Versículo 3 em diante diz que pesada é a pedra e a areia é uma carga, mas a ira do insensato é mais pesada do que uma e outra. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Qual ave que vagueira longe do seu ninho? Tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Torne-se a roupa aquele que fica fiador por outrem, e por penhor aquele que se obriga por mulher estranha. O que bendiz ao seu vizinho, em alta voz, logo de manhã, por maldição lhe atribuem o que faz. O gotejar contínuo do dia da grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Contê-la seria como conter o vento, seria pegar o óleo na mão. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. O que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Como o crisol prova a prata e o forno ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Ainda que pises o insensato com mão de grau entre grãos pilados de cevada, não se vai dele a sua estultícia. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando removido o feno, aparecem os renovos e se recolhem as ervas dos montes. Então os cordeiros te darão as vestes, os bodes o preço do campo, e as cabras leite em abundância para teu alimento, para alimento da tua casa e para sustento das tuas servas. É interessante demais, né, todo esse contexto, porque a repreensão franca é uma crítica construtiva, né? Ou a correção amorosa que evidencia o amor a um amigo sincero. O amor oculto, né, é covarde demais para reconhecer a importância vital da repreensão e da correção para o crescimento da amizade verdadeira. O que fica para mim, né, nessa palavra, que tudo aqui é volátil, é passageiro. E vai ficar aqui, a gente não vai levar nada dessa vida. Muitas das vezes a gente fica aflito, perguntamos onde Deus está, que não responde, não atende a nossa necessidade. Achamos que Deus é um motoboy, que pedimos ali
algo e se ele não entrega na hora, a gente ainda reclama, né? E na verdade não é assim. Deus não prometeu nada pra gente. O melhor ele já deu, e quando a gente olha para a natureza, né, para a beleza da criação do nosso Senhor, e a gente contempla principalmente os pássaros, isso nos traz paz, sabe? A gente vê, olha só para você ver os pássaros, ele usou isso na Bíblia, né, na palavra, eles não semeiam, nem armazenam em celeiros, e nem lhe falta nada, né? E a sua vida, né, o que não é mais importante do que isso? A sua vida não é mais importante do que um pássaro, né? Do que comida, do que bebida. Olha né, os lírios do campo. Nem Salomão, o mais sábio que pisou nessa terra, se vestiu como um lírio do campo. Se Deus assim veste o lírio do campo, quanto mais a vós, né, homens de pequena fé. Então, assim, a nossa vida, ela é mais importante do que tudo isso que a gente está almejando. Ela é mais importante do que o seu carro, que a sua conta gorda no banco. A sua vida, ela é mais importante, sabe, do que os bens materiais, do que as bênçãos, né? A sua comunhão com Deus, ela é mais importante, né? O problema é que hoje nós não paramos sequer um minuto. Nós estamos aqui nós estamos cheios de informações, né? Vasto aqui de informações, mas ao mesmo tempo de conhecimento muito raso, né? A gente se aprofunda muito pouco. Acordamos já de manhã, né? A primeira coisa que muitos fazem é pegar no celular. Onde está no celular? Já quero ver o noticiário, se alguém me enviou mensagem, e ali o dedo já vai discorrendo, vendo as notícias, se alimentando de tantas coisas, e a gente não pega aquilo que é a essência de tudo, né? A gente parar um momento para a gente contemplar o belo, né? No meio dessa ferramenta extraordinária que é o celular, né? Nessa era digital a qual nós estamos, é muito bom. Isso é divino, porque se não fosse através do celular, nós não estaríamos aqui conectados com vocês. Não estou reclamando disso, mas o que eu estou querendo dizer é como que a gente faz uso disso, né? De ter o conhecimento, a sabedoria e o conhecimento de colocar em prática e saber usufruir disso. Às vezes a gente recebe mensagens, a gente não medita nessa mensagem, já passa ali e já vai ver embaixo o time de futebol, as coisas, e aquilo que às vezes é importante, é prioritário, que a gente podia estar dando ênfase, né, em situações caóticas que acontecem ao nosso derredor, a gente até tem um sentimento ali, mas daqui a pouco passa porque a pessoa desapercebido. tá ali, né, só passando as notícias, ela vê ali, né, como diz, uma criança da África precisando de ajuda, depois já vem ali o time de futebol, a mulher já vê vestido. As informações vão ficando muito genéricas, vai ficando muito banal. É muito de tudo e pouco, né, daquilo que é a essência, que é primário. Sim. Por exemplo, a gente vê hoje muitas pessoas não se sentam à mesa mais. Não se sentam à mesa. A mesa é um lugar de comunhão, é um lugar de partir de pão, né? Comunhão tem a ver com comida, né? De você realmente se alimentar, né? De ser ali o seu físico, mas também quando você está reunido com pessoas, de você saber que você precisa um do outro, que você precisa compartilhar e receber também. Quando nós ajudamos o outro, nós somos tratados na nossa dor. Né? Quando a gente ora por alguém, mesmo eu precisando, carecendo de oração, e eu intercedo por alguém, e eu oro por alguém, e isso acaba se tornando em bênção, alivia a minha dor, né? Então, nós queremos muito para nós e doamos pouco para o outro, né? Eu creio que Deus está falando com pessoas aqui. Tanto é que às vezes a gente está tão alienado que a gente tem informações do mundo, da guerra que está acontecendo lá do outro lado, e a gente não sabe o que está acontecendo no nosso bairro, não sabe o que está acontecendo com o vizinho. Muitas coisas passam desapercebidas aos nossos olhos. A gente está numa rotina com muitas informações, uma rotina desenfreada, e muitas coisas vai passando assim desapercebido. Nós já não paramos para contemplar o belo, para ver a necessidade do outro, de parar mesmo, sabe, parar um pouco e tirar um tempo para você, né?
Eu acho que isso é fundamental, né? Porque, daqui um pouco, você está correndo aí, sabe, para obter tantas coisas, que você nem vai acabar usufruindo. Você está que nem esse rico aqui, insensato, aqui, esse jovem insensato, armazenando para si mesmo. E aí quando você acha que vai ter um descanso, que você vai usufruir disso, acaba não usufruindo. Deus já entregou tanto para a pessoa, ela já é tão abençoada, mas ela não consegue viver aquilo que Deus já entregou. Ela quer sempre mais, ela acha que para mim ser feliz, eu preciso de mais um pouquinho, de mais um tanto aqui. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E aí vai. Mas enfim, que Deus possa falar no nosso coração, que a gente possa parar um pouquinho e meditar na palavra de Deus e fazer como Jeremias, né? Quando eu vi essa palavra, eu comi, eu degustei dela. Que você possa também degustar dessa palavra em nome de Jesus. Nós já estamos aí já há 26 minutos gravando aqui para a honra e glória de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós te damos graça por mais essa rica oportunidade de estar na tua santa presença. Te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem provido, Senhor, esse alimento diário na nossa vida. Isso tem nos nutrido poderosamente, Senhor. Tem feito com que o nosso coração venha acalmar-se, Senhor. Embora haja uma tempestade, o Senhor é aquele que está no barco, o Senhor é aquele que está cuidando, que tem o controle de tudo em tuas mãos. E muitas das vezes nós deixamos de olhar, Senhor, para Ti e nos preocupamos, Senhor, com o problema, com o gigante, com situações à nossa volta, Senhor. Que a gente possa ser sábio, não no nosso próprio entendimento, no nosso agir, no nosso falar, mas sábio, Senhor, para com o Senhor, Deus. Assim como o Senhor instruiu na parábola do rico insensato. O que adianta a gente armazenar em celeiros grandes quantidades de bens e não ser rico para com Deus? O que adianta a gente ganhar o mundo todo e perder a nossa alma? Ah, Senhor, que a gente possa aprender, Senhor, com aquilo que é verdadeiro, que é sublime, que tem a sua essência, Pai. Que a gente possa tranquilizar o nosso coração e esperar com paciência no Senhor, porque é o Senhor que nos livra de toda situação, Pai. Que o Senhor possa trazer a calmaria, a paz para muitas pessoas que estão ansiosas, que estão preocupadas, que estão, agoniadas, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós não temos poder de decisão pelo outro. O maior bem que nós podemos fazer é buscar a essência da espiritualidade, buscar olhar para Jesus e saber que nós somos filhos amados do Pai. E uma vez que nós somos filhos, nós somos dono de tudo o que há na terra. Nós somos aqui filhos co-herdeiros de Deus. E tudo que é do Pai é nosso. Então, nós temos que ter uma mente liberta e não uma mente de escravo. Lá como o filho os dois filhos pródigos, né, vamos dizer assim. Aqueles dois filhos que os dois se perderam na caminhada, um que estava fora e outro que estava dentro de casa. Nós precisamos, Pai, se alimentar daquilo que é verdadeiro, Deus. Que o Senhor revele a nós, Senhor, o nosso coração, né, aquilo que nós precisamos ser, não para nós mesmos, mas para o outro, Pai. Que as nossas orações não sejam de petições para alimentar o nosso ego, a nossa vida, mas que o Senhor dê visão e estratégia para que a gente possa ser Jesus para as pessoas, que a gente possa se doar mais, que a gente possa se entregar mais e deixar menos o meu eu, o meu ego de lado, Senhor, para que Tu cresças e o Senhor apareça sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a Sua palavra e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe nosso dia. Amém. Shalom, shalom. Shalom.